que estão presentes aí entre os animais, características essas genéticas. E hoje a gente vai dar sequência aqui, tá? Que é bem facinho. Vou pegar algumas atividades propostas aqui. Olha só o que ele vai dizer aqui. Página, sequência da aula, página 14 aí do caderno 3. Lembrando que hoje à tarde nós vamos ter prova de física, tá? Como vocês normalmente estão zerando nas provas aí de NO, eu acho sensacional isso, zerar na prova de NO. Olha só, um professor de biologia, em uma aula sobre sistema reprodutor, explicou a formação de gêmeos univitelinos e gêmeos fraternos, a partir do momento da fecundação. Beleza. Alguns alunos, após ouvirem as explicações, fizeram as seguintes afirmativas. Primeiro, vamos dar aqui, ó, Gabriel Pérez. Ele diz assim: os gêmeos univitelinos são formados por apenas um gameta masculino e outro feminino e apresentam, entre outras características, o mesmo sexo. Pergunto aí, essa afirmação feita pelo Gabriel Pérez, ela é verdadeira ou não? Alguém responde. Ninguém vai responder? Vocês estão mortos aí, pô? Responde aí, pessoal. Responde aí, velho. Já sabia, agora é só vocês responderem. Gabriel falar, pô. Ele que fez a afirmação, etc, tal. Vai, acorda primeiro, acorda, ó. Lava o olho, ó. Acorda. Oi, bom dia, Zé. O que você quer que eu responda? Vai, minha cara. Exatamente essa primeira afirmação, ó. Os gêmeos univitelinos são formados por apenas um gameta masculino e outro feminino e apresentam, entre outras características, o mesmo sexo. Gêmeos univitelinos são gêmeos idênticos. Tá certo ou tá errado essa afirmação que o Pérez fez? Tá certo. Beleza, tá certo. Né? Tá então, certo. Isso. Você tem um único ovo. Esse ovo ele vai ser, então, rachado, né, no momento das divisões iniciais dos blastômeros. Você tem indivíduo geneticamente idêntico. Bom, aí vai falar aí, senhorita Pauliello. Os gêmeos fraternos, apesar de não serem geneticamente idênticos, compartilham a mesma placenta. E aí? Como é que é os gêmeos idênticos, apesar de não serem idênticos, compartilham da mesma placenta? Isso. Eu acho que é verdade, porque não, depende também, né? Eles compartilham a mesma, mas eles são geneticamente idênticos também, então tá meio certo. Não, mas o fraterno... Não tá certo não, porque quando é uma menina e um menino, são placentas diferentes. Quando são idênticos mesmo, são a mesma placenta. Dificilmente ser diferente. Vai lá, Alana, muito bem. Vamos lá. E outra coisa aqui, se são fraternos, são gêmeos diferentes mesmo, né? Então, você teve 2 espermatozoides e 2 óvulos, né? Nesse caso. Agora, vamos pegar esse aqui agora. Não vamos ler primeiro aqui, senão... Esse Renato tá certo. O Renato tá certo. Ó, vamos ver se o Renato tá por aí, né? Olha só, o Renato diz assim: gêmeos fraternos também podem ser chamados de dizigóticos, ou seja, tem 2 ovos diferentes, acabei de falar isso, né? Pois são resultantes da fecundação de 2 ovócitos 2 por 2 espermatozoides. Bom, acabei de falar isso, né? Por isso que são indivíduos diferentes, são indivíduos que têm... É como se fosse gêmeo, é como se fossem irmãos mesmo, que nasceram em sequência, que tem diferença de anos, tá? O Ivan está errado. Vamos ver aqui com o Ivan agora. O Ivan com Y, diretor. A formação de gêmeos univitelinos pode ser considerado um exemplo de clonagem, por apresentar o desenvolvimento de 2 embriões entre si, porém diferentes de pai e mãe. A questão aqui é o seguinte, essa colocação dele aqui, ó, de 2 embriões, são 2 embriões ou é um embrião? Né? Então, essa é a grande questão. Os gêmeos univitelinos é só embrião, é só um. Exatamente. Agora os fraternos são 2. Exatamente. Tá? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer algumas perguntas aqui para vocês responderem.
Primeira pergunta. Assinale a alternativa que indica que os estudantes fizeram... Ah, mas isso aqui é muito bobinho, hein, as afirmações corretas. Nós vimos que a Maria, também conhecida como Gabriel Pérez, né? E nós vimos aqui que o Renato fez a afirmação correta. Maria é só de noite, Zé. Tá bom. De dia é Gabriel, de dia é Gabriel. Bom. Você entendeu, Zé? O que eles entendi. quis dizer? Eu entendi, porque de noite é Maria, de dia é João. Tem uma música, inclusive. É a música, por isso que ele está falando aí. De noite é Maria, de dia é João, né? Mas esse Gabriel Pérez aí, você sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Você sabe Com certeza. Só que tem uma versão mulher, tipo, falava Maria Sapatão e depois falava assim, dia Maria, de noite é João. Exatamente, Maria, Essa Maria, música é isso mesmo. Agora que você falou, lembrei. Era música Carnaval, parece, isso aí. Né? Então, assim, de dia Maria, de noite é João. Acabou. Você falou tudo aí. Mas toda brincadeira, você pode ter certeza que tem um fundo de verdade. Viu? Ninguém fala... Ih, Gabriel, explanou você. Não, o Zé não era para contar, Zé. Era pra deixar segredo, Zé. Tem gente, você já viu aquele cara que você chama, você fala pro cara assim, você fala pro cara, fala, nossa, principalmente colega de sala, alguma coisa assim, você fala pro cara que ele é gay, né? Você parece gay e tal, e ele queimar. Se alguma pessoa chegar em mim e falar pra mim assim, ô Zé, você tá parecendo gay, não sei o quê, para mim não vai mudar a minha vida, não vai mudar absolutamente nada. É porque tem um fundinho de verdade, né, Zé? Aí você não, exatamente, aí que é o inverso. Se isso não me traz nenhuma preocupação, eu não... No caso, eu tenho amigos que são gays, tem pessoas da minha família que são gays, inclusive. Mas, se falar que eu sou gay, o cara falar assim, tá parecendo um gay. Para mim não vai causar nenhum... Mas aí você me confortou, porque você falou que que Maria era a mesma coisa que Gabriel, e eu falei assim, é verdade. Mas aí se falar para uma pessoa que é fã lá do clã Bolsonaro, chamar a pessoa de gay, aí dá morte. Aliás, aquele filho dele lá, como é que chama lá? O Carlos Bolsonaro. Carlos. Você nunca viu ele com namorada, aquela coisa toda, que namorava, na verdade, o primo dele, né? E tem uma carinha de esquisito. Então, eu acho assim, aquilo que muito se recrimina, eu acho, né? Eu tenho convicção disso, né? Então, o que você é, Zé? Eu sou hétero, agora, se a pessoa me chamar de gay, não está me ofendendo, não. Estou nem aí. Pode chamar. Agora, tem um problema. Se ofende, é porque será que na cabeça dessa pessoa tem algum tipo de bloqueio? E o Gabriel Pérez, na verdade, está fazendo uma brincadeira, né? Mas essa brincadeira, de repente, mais na frente, se manifesta de uma... Imagina você de Maria Chiquinha, o Gabriel Pérez, chegando na sala de aula... Eu já passei por isso, hein, cara? Aluno chegar com unha pintada, com Maria Chiquinha na cabeça. Sai fora. Aluno de segundo, terceiro ano, né? E a sorte, nesse caso, que é uma sala mais conservadora, a sala respeitou, porque senão coloca o professor numa situação difícil, né, meu? Porque você já viu aquela sala que, às vezes, um aluno, porque tem alguma característica diferente, ou que ele quer externar, e esse fazia questão de externar. Ele quer mostrar aquela característica diferente, aí o pessoal começa a vaiar, aí você tem que ficar... E aí o cara cobra do professor. Aí você começa a colocar a gente numa sainha desse tamanho, né? Então, assim, é difícil. E se você fala pro cara, pô, né, assume uma postura normal, assim, normal que eu digo, né? Como qualquer outro aluno, tal. Não tem que aparecer, você não precisa ficar lá bombadão lá na frente, eu faço academia, sou bombado, não sei o quê, sou machão. Você não precisa mostrar que você é homem para ninguém. As tuas ações comprovam que você é homem. Você não precisa ficar mudar a voz, para mostrar que você é gay. Não. As tuas ações comprovam que você é gay, pronto. Então você tem a sua identidade. Agora, você não precisa criar uma outra identidade para forçar uma situação. Né? Bombadão, e o outro, Zé, não sei o quê, não tem necessidade, tá? Então, você pode ter a tua identidade e a sua própria personalidade, independente do sexo que você assumiu, né? Que você
tem afinidade. Então, não tem essa... Eu acho isso aí muito estranho. Agora, olha só. Quais são as possibilidades de sexo biológico masculino ou feminino para 2 gêmeos? Não chamo pago, porque o problema é que esse negócio aqui já vem tudo... saco. E eu não tenho essa apostila que vocês têm, que não vem sem resposta. A minha, o professor só aparece esse aqui, ó. Mas vamos lá. Quais são as possibilidades de sexo biológico, masculino ou feminino, para 2 gêmeos fraternos? Tem algum problema de você ter menino e uma menina nos gêmeos fraternos? Que são gestações independentes, tem algum problema? Não. Lógico que não, são gestações independentes. Agora, o que não tem como você ter gêmeos idênticos de sexo diferente, óbvio, né? Então, possibilidade. E se eles forem gêmeos idênticos? Nenhuma possibilidade de ser gêmeos idênticos de sexo diferente, tá? E 50% de possibilidade de ser gêmeos fraternos de sexo diferente. Ou seja, porque quando vai nascer na fecundação, pode ser um menino ou uma menina, tá? Então, você pode Como ter... que nasce gêmeos idênticos de sexos Não, diferentes? não é idêntico, né, meu Já não é cara? idêntico, né? Então, não é idêntico, né? Agora, se você deixasse o teu cabelo crescer, cabelo comprido, meio liso, etc, tal, ia ser a Manuela Pérez, no teu caso. É parecido. Sempre existem exceções. Sempre existem exceções. Caralho. Vamos lá. Diferencia... Mano, você vê o Dario, o Gabriel, a Manu e o Deni? É Deni, né, Gabriel? Denis. Aí você vê assim, você... E se rapar todo o cabelo, você não vai ter como diferenciar cada um. Você fala assim, igual. É tudo igual. Mas o Gabriel e o Dari, se você colocar um do lado do outro, você fala assim, uai, é gêmeos, só pode. Então, é irmão mesmo, né? Não tem como você não falar que não é irmão. Mas também, se você pegar a Lana, né, e pegar a irmã, pegar as duas, colocar próxima e a pupinha Alissa, tá certo, são diferentes, né? Tem diferença, claro, mas são bem parecidos, viu? São bem parecidos também. Tem irmãos que são cronologicamente distantes, 2 anos, 3 anos. Eu acho que né? a Alana e a irmã dela tem diferença na fisionomia do rosto só. Tipo, agora, não, lógico que tem detalhes, alguma diferença. Mas, porque eu puxei a gordura do rosto do meu pai. Eu tenho muita bochecha. Agora, minha irmã puxou a finura do rosto da minha mãe. Então, a gente é diferente. Não sei como vocês acham igual. Não é igual, não. Parecido. Você bate o olho, você fala assim, não, são irmãs. Agora, esses detalhes, você está falando aí, está com gordura do rosto, isso aí é só você que vê esses detalhes, é mais a pessoa que fica olhando, não sei o que e tal. Mas a pessoa de fora que bate o olho, estão as duas juntas assim, tem um estilo muito parecido. Tanto a Alissa quanto a Alana, muito parecido assim. É lógico, né? E vocês parecem mais com a Pupinha, mais com a tua mãe mesmo, com a Alessandra mesmo, não é nem que teu pai pode ser que você pareça um pouco, tem alguns traços, mas tudo estilo é da mãe mesmo, aí não tem escape não, filho, as duas. Olha só, aí vai dizer assim, ó, diferencie uma característica expressa por alelo recessivo de uma característica expressa por alelo dominante, medíocre, né? Então, quando é dominante, nós vimos isso na aula passada, você representa por azão, que domina sobre, e quando é recessivo, que está sendo dominado, nós representamos por azinho, tá? Dominante e recessivo. Então, o azão que domina e o azinho que é dominado, certo? Então, isso é um negócio medíocre. Suponha que uma característica genética tenha herança recessiva localizada no cromossomo Y de uma célula. Então, se é no cromossomo Y é transmitido somente por quem, Gabriel? Gabriel, aliás, você é XX ou você é XY? Mas eu não sei essas coisas não, filho. Eu sei que eu sou homem. Agora, então, você tem Y. Ou XY, eu não sei. O homem é um doente mental. O homem, ele só tem o cromossomo, ele tem um cromossomo X e o cromossomo Y, que é praticamente quase que inoperante. Só serve mais para determinação sexual. Então, o homem tem cromossomo X e cromossomo Y. A mulher, não. A mulher é mais evoluída, tem 2 cromossomos X. Não é o contrário? Os dois, não. Mulher é XX.
A mulher tem os 2 cromossomos, tá? Operantes sexuais. O homem não, o homem é um doente, só tem um cromossomo. Por isso que eu não falei, vai que eu confundo aí, o cara tava me botando uma cilada. Meu cara, tá? Então aqui está falando, essa herança foi transmitida por quem? O Y é sempre transmitido por quem? Pelo pai ou pela mãe? Pelo pai? Claro, pelo pai, não tem como, né? Ser pela mãe, se a mãe é XX. Então, sem chance. Mas eu ainda acho que o Gabriel deve ser XXY, e tem um lado feminino ainda mais. Os descendentes que herdarão esse gene serão do sexo masculino ou feminino. Óbvio, né? Serão os meninos. Ah, mas esse aqui tá muito bobinho, viu? Esse negócio aqui, eu já tô estressando com esse negócio aqui. Exercício muito bobinho. Todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA. Assim, se 2 organismos são parentes próximos, seus DNAs são muito semelhantes, óbvio. Por outro lado, quanto mais distante forem a relação entre eles, mais diferenças moleculares existirão. Comparando o seu DNA de chimpanzés com os de gorilas, com os de humanos, viu-se que o DNA dos chimpanzés possui 91% de semelhança com o dos gorilas e 96% de semelhança com os humanos. Nós somos uns chimpanzés, literalmente mesmo, hein, meu caro? 96% de semelhança, que é o quê? Muda 4%. Então, o DNA é muito parecido, né? Esse fato sugere que humanos e chimpanzés provavelmente têm um grau de parentesco aí muito próximo, tá? Com a epigenética, quando você compara... Ou então não tem nada a ver, né, Zé? Os DNA. Pode ser que... Aí você vai falar assim, mas sugere que... Você tem 2 respostas para essa pergunta. Sugere que a partir desse DNA houve uma evolução para o DNA humano. Então, isso aí eu não acho que tipo, a gente seja uma evolução dos macacos. Acho então, essa é uma resposta que a epigenética tenta mostrar. A outra resposta é a resposta que Deus, sendo uma mente inteligente, ele precisava criar DNAs extremamente distintos para diferentes espécies. Então, ele criou, a partir de uma vertente, você tem uma... Por exemplo, você pegar um anfíbio, um sapo, você pegar vamos pegar um sapo, um peixe também. Você pegar um peixe e comparar com um mamífero, você vai ter aí o DNA, 75% basicamente, ele é idêntico. Então, isso aí é evolução? É uma resposta. Isso aí é uma questão de inteligência, de criação? É outra resposta, tá? Então, as 2 respostas... Qual resposta você acredita? Então, tanto na criação fixista, quanto na evolução, tá? As 2 respostas são plausíveis. Eu já falei, eu acredito numa linguagem de Deus. Então, o que é uma linguagem de Deus? Se houve uma evolução, eu não descarto essa possibilidade. Se houve uma evolução, por exemplo, quem coordenou essa... Eu só não acredito que essa evolução tenha sido uma obra do acaso. É aquilo que eu falei para vocês na aula, eu não sou ateu. Se houve uma evolução, quem coordenou essa linguagem evolutiva foi Deus. Tá? Agora, se houve uma criação fixista, que Deus criou diretamente, eu creio que Deus é perfeitamente capaz de criar todas as coisas. Então, eu penso nesses 2 lados. Eu também penso assim. Tipo, mas também não descarta a outra possibilidade de ser uma evolução. Não, eu só descarto a possibilidade, na minha cabeça, de que isso tenha sido obra do acaso, entende? Que tudo foi evoluindo por acaso, aí foi formando outros seres mais complexos. Por acaso, eu descarto. Eu também, eu acho que não. Acho que tem uma mente inteligente coordenando tudo. Inteligente. Então, dessa forma, o evolucionismo clássico, ele prega que tudo foi por acaso. E eu não vejo isso aí. Eu acho isso aí um absurdo, ser por acaso, né? Eu acho que tem que ter uma coordenação aí, né? Desde as coisas simples que nós fazemos no dia a dia, tá? Eu preciso. Por exemplo, eu tô brigando com esse mouse meu que está dando outras aulas aqui, está com a bateria fraca, certo? Aí eu vim aqui, já mexi na bateria dele, depois que terminar a aula, que está sendo uma aula atrás da outra, eu vou trocar a bateria dele. Mas, enfim, um mouse, coisa simples. Pô, eu preciso aqui de uma bateria para ele funcionar.
né? E mais do que isso, eu preciso colocar essa bateria aqui na posição correta dela, porque senão ele não funciona. Se eu colocar uma bateria invertida dos polos aqui no mesmo lado, ele não vai funcionar. Então, eu preciso ter uma bateria carregada, eu preciso colocar a bateria na posição certa para ele funcionar. Bom, nós estamos falando aqui de uma coisa simples, que é o mouse. Não estamos falando aqui do cérebro humano, do corpo humano. Agora, achar que isso aqui, sozinho, as pilhas se juntam aqui, e por obra do acaso, ele vai funcionar sozinho, qual que é a possibilidade disso acontecer? Preciso da minha mente para coordenar a troca de bateria. Então, que nem você falou lá, acontece uma explosão, aí cria o mouse. Não, então, qual que é a perspectiva matemática para que isso aconteça? Isso aí é virtualmente impossível. Então, assim, é mais fácil você acreditar sempre que tem uma mente inteligente coordenando do que você acreditar que não tem nada, que isso é casuístico, uma explosão. Imagina o seguinte, imagina você ter uma explosão cósmica, aí cria um jardim perfeito, ou cria um local perfeito, com vegetação. Não tem sentido nenhum, cara. Não tem sentido nenhum. Caos gera caos. Organização gera organização. Para você organizar o caos, você tem que ter uma mente que estabeleça essa organização. Pelo menos assim, eu estou usando lógica. Eu não estou usando religião, não estou usando nada disso. Eu só estou usando o princípio lógico. Porque como eu sou engenheiro de formação, o que mais a gente usa na engenharia é lógica, tá? Você usar aí princípios lógicos para estabelecer enunciados, etc. Tal. Então, na verdade, essa parte que eu já tinha dado, hein? Biotecnologia e manipulação foi que nós vimos na aula passada. Nós paramos aqui nesses cruzamentos, quando os indivíduos são iguais. O gatinho preto, né? Foi aqui, ó. Nasce 3 pretos e um branquinho diferente dos pais. E vamos fazer aqui, ó, só para a gente ver como é que é o heredograma agora. Agora é com você. Ele diz assim, ó, em uma população de mariposas, 96% dos indivíduos têm cor clara e 4% cor escura, tá? Indivíduos escuros cruzados entre si produzem, na maioria das vezes, descendentes claros e escuros. Já os cruzamentos entre indivíduos claros produzem sempre descendentes de cor clara. Então, toma cuidado com esse detalhe aqui, ó. Se os indivíduos de cor clara, que estão em 96% dessa população, quando vocês cruzam entre si só geram indivíduos de cor clara, quer dizer que eles são recessivos, eles são azinho. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, talvez vocês não saibam, da espécie humana. Se eu cruzo esses 4% aqui, que tem a cor escura, dessa população de mariposas, estou cruzando 2 indivíduos escuros, e está nascendo indivíduos claros e indivíduos escuros, significa que os indivíduos escuros, embora eles estejam em menor proporção na população, eles são os indivíduos dominantes. Então, presta atenção no detalhe aqui, que muitas vezes você confunde. Quando a gente fala que é recessivo numa população genética, não quer dizer que ele é recessivo, então ele é que tem menor quantidade, não. Vou dar um exemplo. Gabriel Pérez, o que você acha que é o normal no gênero humano? É ter 6 dedos ou ter 5 dedos? 5 dedos. O normal é ter 5. Agora, você acha que o dominante é o alelo ter 6 dedos ou ter 5 dedos? O que você acha? Ou seja, 6 dedos em cada mão, você tem 24 dedos, né, nas mãos e nos pés. O que você acha que o dominante, o alelo dominante, é para que a pessoa tenha 6 dedos ou para que a pessoa tenha 5 dedos? O alelo dominante é o que se mais tem, não é? Não, que eu acabei de falar que agora nem sempre é o que se mais tem. Pode ser, em grande parte das vezes é o que se mais tem, mas nem sempre é o que se mais tem. Você está vendo que esse aqui, ó, 96% tem cor clara, só que ele só produz indivíduo cor clara? Então quer dizer que essa mariposa aqui, cor clara, ela é recessiva, porque ela não consegue produzir mariposa diferente dela, escura. Agora, essa mariposa escura, ela consegue produzir mariposa clara e consegue produzir mariposa escura.
Então, ela que domina, porque ela consegue produzir os dois tipos, embora ela tenha menor concentração. Então, você tem que tomar cuidado com isso em genética, porque quando a gente fala de pessoas que têm 5 dedos, por que a maioria das pessoas tem 5 dedos? É porque elas são dominantes? O alelo dela é dominante? Não. É porque todos nós que temos 5 dedos, nós somos recessivos. Nós somos azinho, azinho. Aí, quando você cruza um indivíduo que é azinho, azinho, com outro indivíduo azinho, azinho, a única possibilidade é formar um outro indivíduo que é azinho, azinho. Que vai ter 5 dedos, por isso que é mais provável. Dedos. Exatamente. Agora, tem indivíduos dominantes nessa população? Tem, que a gente chama de, é um problema que a gente chama de polidactilia. É um indivíduo que nasce com 6 dedos. São os indivíduos que têm os alelos dominantes, mas que eles estão em menor quantidade nessa população. Então, não é comum você encontrar seres humanos com 24 dedos. É exceção, mas eles são portadores do alelo dominante. Só como eles são poucos, e é difícil você cruzar com outros que são também, tá? Que tem 6 dedos, então você vai ter, então, eles em situação de menor concentração na população. Então, o mais comum é azinho, azinho. Outra coisa que acontece muito, todos os indivíduos da população eles são calvos? Óbvio que não. A maioria tem cabelo, não é isso? Daquilo que nós estávamos falando, você está contando dos seus avós lá na aula. Então, ó, indivíduo que é careca, ele tem pelo menos um alelo dominante, tá? O indivíduo cabeludo, etc, tal, eles são recessivos, são azinho, azinho, tá? Então, os carecas que têm um alelo dominante, eles não são maioria. Então, tem exceções na genética. Não quer dizer que porque tem alelo dominante significa que tem maior número, não. Tem casos que o dominante não está em maior número. Então, aqui diz assim, ó, esses resultados sugerem que a cor dessas mariposas é condicionado por quem? Você tem um par de alelos, sendo que o alelo da cor escura domina sobre a cor clara. Ainda que ele esteja em 4%, ele é azinho, azinho, e esses indivíduos aqui, ó, de cor clara, aliás, o de cor escura, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho, e o indivíduo de cor clara, que você pode cruzar, que vai sempre dar mariposa clara, ele é azinho, azinho. Então, quem domina é a cor escura, embora ela esteja em menor concentração nessa população, tá? Vai ser raro você achar nessa população uma mariposa escura, bem raro. Bom, aí vai dizer assim, ó, em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Aí diz assim, ó, esse conjunto foi dividido em 2 grupos e foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Presta atenção aqui nesse experimento. Você partiu de uma técnica de uma mesma planta, clonagem. Gêmeos iguais são clones ou não? O que vocês acham aí? Gêmeos iguais são clones ou não? Eles não são clones? Não tem o mesmo DNA? Clones, o Zé, clone tem a mesma personalidade, não tem ou só tem o DNA igual? Então, eles não são clones? Na cabeça pode ser diferente, sim. Aí que é um mistério, né? Aí envolve essa questão que você gosta aí, Gabriel. Você fala bastante, a questão religiosa, porque isso a ciência não explica. Ele pode ter o mesmo formato do cérebro, tá? Ele pode ter a mesma anatomia, a mesma fisiologia, o mesmo DNA, só que cada um pensa uma coisa diferente. Eles não pensam a mesma coisa. Aí tem coisa que a ciência não consegue ter uma explicação plausível, né? Eles têm mentes independentes. E essa questão... E o DNA é perfeitamente igual. Então, exatamente. Agora, eles têm mentes independentes. Cada um vai pensar, cada um vai fazer as suas escolhas. Então, aí essa questão envolve uma questão já espiritual, né? Que aí envolve a questão da religião, né? Porque aí a ciência já não sabe explicar. Como é que você tem indivíduos idênticos que pensam diferentes, né?
Então, você tem explicações, você tem tese, sim, mas não é uma explicação plausível. Tudo é igual. Agora, ele tem a capacidade arbítria dele de pensar diferente do que o outro irmão, fazer escolhas diferentes. E tem outro detalhe aqui, ó. Se ele está propondo para vocês, ó, você tem duas plantas aqui, vamos chamar duas plantas clones, né? Ou ele poderia ter colocado aqui 2 gêmeos idênticos, que seria a mesma coisa. Um está em plena luz e o outro fica mais no escuro. Vai alterar o DNA deles? Se você pega um gêmeo, aquela condição que eu coloquei para vocês, você pega um gêmeo, ele vai morar, sei lá na linha do Equador, ou vai morar numa região que tem praia, e outro vai morar lá na Finlândia. O que vai acontecer? O DNA deles não muda, mas as características físicas e até mentais mudam. As características físicas dele podem mudar, tá? E o caso aí que você está falando das características mentais, aí vai depender do estudo dele e das circunstâncias que ele é submetido. Por que na Noruega, por exemplo, você tem, na Finlândia, Noruega, né? Você tem os maiores índices de desenvolvimento humano, de DH do mundo, e você tem também o maior índice de suicídio do mundo também. Isso é uma discussão. Porque ou o cara fica inteligente ou o cara fica louco. Então, mas aí tem aquela discussão também da questão de hora de luz durante o dia, período noturno, a questão da ficar muito fechado na época do inverno, você não pode sair, você não pode se entrosar com outras pessoas, conversar, etc. Tal. Então, tem várias conotações aí, mas tem uma conotação interessante, que eu já li sobre isso, que você pega assim, tem o maior índice de DH, maior índice de desenvolvimento humano. Bom, você tem uma boa educação, você tem dinheiro para comprar o que você quer tecnicamente, né? São pessoas que dão uma classe média alta muito boa, mas aí tem um outro detalhe. Será que quando nós somos submetidos a todas as condições favoráveis, a gente não fica meio desanimado? Porque pensa você, Ivan, não sei. Fala um presente que você gostaria de ganhar hoje, Gabriel. Não, é porque você precisa ficar desconfortável para evoluir. Se tiver confortável... É exatamente essa questão. Fala um presente que você gostaria de ganhar hoje. Hoje? Qualquer coisa. Sei lá, velho. Se você tivesse que pedir para teu pai hoje, para tua mãe, amanhã fosse teu aniversário, o que você gostaria de ganhar? O que você gostaria de ganhar hoje, Alana? Um presente. Pô, vocês não sabem falar um presente aí, velho? Pô, mano, eu não tô precisando de nada, velho. Não, mas eu digo assim, sei lá, pai, eu quero ganhar de Natal. Eles não têm nada assim que vocês querem. Uma bicicleta. Sei lá, uma bicicleta. Não, uma roupa de sair, velho, que eu tô com pouca roupa. Uma roupa de sair. Então, você não tem essa roupa agora. Aí você quer ganhar uma bicicleta melhor, você quer ganhar não sei o quê. Então, ou você quer ganhar um computador, ou você quer ganhar sei lá, um smartphone novo. Nós temos sonhos. Nós almejamos alguma coisa. Certo? Isso é natural do ser humano. Agora, quando você chega no estágio da sua vida que você fala assim, sei lá, eu quero uma roupa de sair. Você acaba de falar, como vê, tá lá, ó, tá aqui. Tá? Vou lá, pego o cartão do meu pai, pá. Eu quero um smartphone, quero um videogame, quero não sei o quê. Tá tudo aqui. O ser humano ele não pode parar de sonhar. E você acabou de tocar no assunto aí, Gabriel, que é essencial. Quando você perde essa capacidade de almejar as coisas, você perde a capacidade de lutar por elas. Tá? Então, sei lá. Por isso que sempre, tipo, milionário, quando o cara pergunta assim, mas por que você não para? Você já é milionário. O cara fala, mas eu quero ser bilionário. Ele tem que ter Aí o cara parece ser ganancioso, mas não é, velho. Não, ele tem que ter uma motivação, porque senão a vida dele para também, exatamente. Ele tem que ter uma motivação. Então, quando você pega países como o nosso, você vai falar assim, bom, a população sofre demais, realmente sofre, tinha que ter uma condição de vida melhor, os governantes tinham que ver esse lado, etc. Tal. Óbvio. Tanto que você vê como, quando você dá um auxílio aí de R$600 nessa época de pandemia aí, como que você consegue melhorar a situação da maioria que vive em miséria? Você fala, mas R$600 é muito pouco. Eu ganho 1.000 de mesada do meu pai, sei lá.
né? Mas aí você vê que R$ 600 para uma família que vive na miséria é muito. Ele melhora, ele vai tentar construir um cômodo na casa dele, vai tentar reformar a casa dele. Então, assim, a pessoa tem um lado negativo da pobreza, tem um lado negativo de você viver na dificuldade. Só que tem um outro lado, psicologicamente, que é positivo, tá? Que é o indivíduo, ele almeja as coisas. Aí ele quer estudar, Exatamente. né? Ele quer, olha, às vezes você compra uma Ferrari, aí você fala assim, comprei uma Ferrari. Quem sabe o ano que vem eu compro uma Lamborghini, né? Agora, não, aí o cara vai lá, consegue comprar o primeiro carro dele, um carro zero, tá? Que seja um carro 1.0. Para ele, aquilo é uma conquista muito grande que ele conseguiu, que ele batalhou, que ele se esforçou, tá? Então, assim, é mais conquista do que para o outro que comprou a Ferrari, porque para ele ter uma Ferrari, ter uma Lamborghini, para ele isso é normal, agora para o outro não. Então, nós precisamos de motivação. Isso é para tudo na nossa vida. Estou dando exemplo aqui de aquisição. Precisamos de motivação para estudar. Precisamos de motivação, assim, olha, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um engenheiro. Você tem que ter uma motivação na vida. Porque a tua vida, ela funciona muito em prol disso. Você está motivado por alguma coisa. Eu vou batalhar para tal coisa. Eu vou fazer isso, eu vou guardar o dinheiro da minha mesada, porque eu quero comprar, sei lá, um PlayStation, né, da última geração que está saindo agora. Então você tem, eu quero ter tecnologia 5G agora, eu não quero mais a 4G, eu quero ter tecnologia 5G, a nova que vai ser lançada até 2022. Você tem que ter alguma coisa que te motiva. Porque senão você fala assim, eu tenho o maior índice de IDH do mundo. Isso é bom, isso é ótimo. A população está vivendo bem e tal. Mas agora, a partir do momento que você tem tudo e você não consegue encontrar motivação para nada, aí acontece essa situação. Aí você estagna ou então você começa a cair. Para muitos, infelizmente, a pessoa acha que perdeu o sentido da vida, né? Não é que perdeu, não é porque é rico que não tem, não. Tem coisas para fazer, tem coisas para almejar, né? Então, tem outras perspectivas, não é isso. Mas que isso interfere muito nessa questão do índice de suicídio, essas coisas estão nos países nórdicos, você pode ter certeza. Mas vamos voltar para a questão. Então, nós chegamos à conclusão que os dois gêmeos ou as duas plantas são idênticas, o genótipo delas são exatamente o mesmo. O que vai estabelecer a diferença aqui é o quê? É que uma está na Finlândia, ou que um gêmeo está na Finlândia, o outro está no Equador, na linha do Equador. Então, um ou está na praia. Um é mais submetido a sol, outro é menos submetido a sol, mais submetido ao frio. Então, você tem algo que a gente chama de aparência. Aparência é conhecida como fenótipo. Aparência, ela é determinada por fatores ambientais. Mesmo que você seja gêmeos idênticos, se um foi na praia e o outro ficou, um vem bronzeado, o outro continua sendo claro. Se ele for clarinho, ele continua sendo clarinho. O fenótipo, ele altera em função de problemas ambientais. Se você tem dois gêmeos que são obesos, se um resolver fazer cirurgia bariátrica, então, o que é obeso não fizer, aqui, se fizer a cirurgia bariátrica, ele vai diminuir a sua massa corpórea. Agora, isso não é alteração de DNA, isso é alteração da aparência. Por isso que nessa condição, uma planta no escuro e outra planta no claro, partindo de uma mesma clone, de uma mesma planta original, o DNA dela, ou seja, o genótipo das duas, são idênticos. Agora, quando eles são submetidos a situações ambientais diferentes, aí você passa a ter uma aparência diferente de uma para outra, assim como acontece também com os gêmeos. Beleza? Então, por hoje tá bom, hoje é sexta, né? Vai começar daqui a pouco o happy hour de vocês. Juízo aí, no feriado aí. Semana que vem nós temos o feriado da segunda, pelo menos para a escola é feriado da segunda, mas aqui na nossa cidade é mais dramático ainda, porque na cidade você tem 2 feriados, e aqui é a famosa semana do saco cheio, né? Muita gente emenda. Vamos ver o que vai dar dessa vez, porque no feriado de 7 de setembro aqui foi uma tragédia. Ô Zé, vai ter feriado segunda-feira e terça já vai ter aula de novo? E terça-feira vocês têm aula. Não, tem aula terça, quarta, quinta e sexta, normal. Tá? O de quinta já foi dado lá atrás, naquelas sextas-feiras, lembra lá que vocês estavam dando? Se eu não me engano, dia 16... não sei se semana depois daqui vem, mas eu acho que dia 16 é dia dos professores, não? Dia dos professores é dia 15, né? Junto com
como é que chama lá? Com o aniversário da cidade, dia 15, que é dia dos professores. Ah, entendi. Nós vamos ter aula dia 15, inclusive. Da primeira vez, eu acho que é por causa dessa questão da pandemia, acho que é a primeira vez que a gente vai ter aula no dia dos professores, porque sempre é a semana do saco cheio, né? Teria o dia de vocês, no teu caso, Gabriel, que você brinca ainda com esse negócio ainda, dia da criança, dia segunda-feira, né? Coisa que adolescente, para a mocidade, não gosta é ser chamado de criança, né? Cara, eu não ligo não, velho. Não, você não liga, mas que a menina, por exemplo, você falar que é criança, não... Porque nessa fase de 15 Isso anos... eu gosto, principalmente nessa semana. Ainda bem, principalmente para ganhar presente, né? Quando é para ganhar Não, para eu ganhar presente, pode me chamar até de bebê, meu filho. Pode chamar de bebê, de adulto, né? Mãe, eu tô com... A Letícia até hoje fala isso pra gente. A Letícia já tá com 23 anos, a minha filha. Ela fala até hoje isso, fala, ai, não esquece que segunda-feira é dia da criança, né? Dia da criança. Eu não posso esquecer, né? Ô Zé, nessa data, a regra aqui em casa é clara. Enquanto eu não tiver um bebê, eu sou o bebê. É lógico, é corretíssimo. Enquanto você está almejando um presente, tá corretíssimo. Pronto, acabou. É a criança da casa, né? Não ganhei presente nem no dia do meu aniversário, imagina o dia das crianças. Você vai ganhar um macarrão caseiro, não chora não. Ué. Tá bom demais. Tá bom demais, vai fazer uma macarronada para você e você vai comer aí com alegria. O mais importante é isso. Não é o valor, é o sentido do presente. Alana. A intenção, né? Alana sumiu de novo. Amanda. Eu tô aqui, Zé. Amanda, a Alana também tá aí. Ana Júlia. Ana Júlia Scatolino. Onde está a Ana Júlia? Ana Laura. Paraguaçu em peso. Ana Laura, beleza. Vamos lá, Ana Laura. Stephanie. Presente. Beleza. Gabriel Pérez está aí. Giovana. Beleza. Gisele. Gisele Elias. Beleza, Gisele. O Gustavo Gama. Irmão da Carol. Presente. Igor. Isabelle Martins. Tá mutado o microfone aqui, calma aí. Beleza. Isabelle Martins, tá aí. O João Pedro, o JP Silvério, beleza. O Calheiros. Presente, Zé. Beleza, meu cara. João Pedro Santos. Presente. Beleza. Júlia Helena. Presente, Zé. Beleza. Júlia Leonardo. Beleza, meu caro. Lívia. Beleza. Luma de Oliveira. A Luma. Marcela. Marcela já vazou faz tempo. Amanda tá aí, tá? Marcela também. Já vazou faz tempo. Aí ela corre lá e coloca ela de novo. Vamos lá. Marcela. Mariana Baroni. Beleza. Mariana Vitória. Aí. Tô aqui, Zé. Murilo. Presente, Zé. Falou, meu caro. Rafaela Lemonier. Presente. Beleza. Rafaela Mariose. Presente. Beleza. Renato. Renato tá aí. Tainá. Presente. Grande Tainá. Thalita. Beleza. Tamires. Beleza. Tiago. Victor. Presente. Beleza. Vinícius. Iris. Beleza. E o nosso presente. Ilustre mudo, que não fala nada durante a aula, né? Só fica jogando videogame. Nosso ilustríssimo Yuri. Não tem essa, não. Joga videogame o dia e a noite inteira. Coisa impressionante. Não joga, não tem. Não mexe com isso aí, não. Não. Pô, pessoal, bom feriado. Bom feriado para você. O Gabriel Risse hoje, não tá aqui, Gabriel Risse. Será que morreu de ontem para hoje? Não é possível. Tá estudando para a prova de física também. Vai esperar o Gabriel Risse